Marília de Abreu e você está aqui no nosso canal da Wicca Ser das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propósito de alma, mas a gente vai falar sobre uma nova perspectiva, que é a perspectiva da propósito de alma de grupo, famílias de alma, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do propósito de alma coletivo, né? As pessoas já devem ter, aqui no canal, eu exaustivamente já abordei como a importância de você se alinhar ao que a gente chama de propósito de alma. Esse propósito de alma é algo que a gente, quando nasce, a gente tem um ímpeto para realizar, mas acontece que a gente vai, quando a gente entra na matéria, né, a ideia é... As coisas, as informações, elas têm um processo lento, então você tem que aprender a ler, escrever, viver, ter experiências, e nisso você vai se defrontando com múltiplas informações, as informações elas estão muito em caixinhas, né? Assim, então você, na juventude, aquela vontade de, ai meu Deus, eu quero aprender um pouquinho de tudo, e às vezes é bom você ter um apanhado geral, mas a gente também tem que aprender a focar, porque a vida ela vai dispersando e a gente não tem um tempo de vida suficiente para dizer assim, não, eu vou primeiro me especializar nisso, e depois especializar naquilo, e depois eu vou seguir meu propósito de alma. Não dá tempo para isso. A gente, para ser bom em alguma coisa, tem que ter uma boa dedicação e nem sempre a gente se encontra nesse propósito de alma numa idade que seria a idade que as pessoas normalmente estariam ingressando em mercado de trabalho e começando a ter uma vida adulta, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma quebra, né? Numa determinada idade, é muito comum que essa determinada idade seja por volta dos 40 anos, por causa de um trânsito de Urano, que é um momento de reavaliação, né? E aí o que acontece? E aí a pessoa vai procurar e vai tentar realizar aquilo. Mas assim, os fatores que interferem são muitos. Então, quando uma pessoa chega buscando a bruxaria, às vezes ela está tão imersa em assuntos do cotidiano, né? Quer dizer, é sobrevivência. Nem sempre o seu propósito de alma é algo que hoje tem uma estrutura favorável para que você possa sobreviver através dela. Então, às vezes, você tem que estar fazendo uma coisa no seu dia a dia que não condiz muito com o seu propósito de alma, mas é aquilo que paga as contas, né? Eu vou dar um exemplo assim. Antes de Beatles, antes de Elvis Presley, a pessoa que queria seguir a carreira como músico, ela sabia que ela ia ter que passar fome, porque assim, se tinha show, se tocava no rádio, se vendia as partituras, enfim, a pessoa tinha alguma chance. Mas se não, a pessoa, né, músicos anteriores ao século XX, anteriores à Segunda Guerra Mundial, tinham uma vida bastante apertada. Isso que músicos ainda populares, famosos, que até hoje a gente canta as músicas. Foi quando houve a percepção de que aquilo também era rentável em termos comerciais, empresariais, é que criaram estruturas, tipo casas de shows, depois estádios, né? Depois negócio de televisão, os videoclipes, hoje a internet. Então, hoje uma pessoa que quer ser músico, ela já tem um campo para estar atuando, e aí, assim, o talento, a capacidade administrativa vão ajudar ela a ter sucesso ou não. Mas os precursores, né, eles criaram essa plataforma. E às vezes, né, as pessoas elas nascem com um propósito de alma
que é ser o desbravador, o que vai abrir esses caminhos para alguma coisa que hoje ainda não tem um valor. Então, às vezes, é um sacrifício danado. Eu posso dizer, inclusive, que na minha área foi um desbravamento mesmo. Eu tive que fazer as coisas, era tudo sozinha, tudo, enfim. Ainda bem que chegou a internet, ainda bem que chegou o YouTube, a possibilidade de gravar vídeos, né, essas coisas, porque sim, era dependendo de espaço esotérico, dependendo de fazer uma palestra, dependendo de, enfim, era muito de boca em boca e dependendo de indicação, enfim, não tinha estrutura financeira, não tinha estruturas, né, empresários que abraçassem essa ideia, enfim, não tinha. Então, quando a gente pensa em propósito de alma, às vezes muita gente desvia totalmente daquilo que é o propósito de alma delas, porque vê que aquilo vai ser um caminho bastante trabalhoso, bastante espinhoso, né? E as necessidades não favorecem que ela tenha condições de investir nisso, né? Só que, por outro lado, também ela vai ter sempre a sensação de não estar cumprindo alguma coisa, de que está vazia, de que não tem sentido, depressão, enfim, porque não está preenchendo aquilo. Existe um ímpeto e aquilo não está sendo cumprido. Com relação... Então, a gente aqui, quando o aluno começa, a gente sabe que o propósito de alma é aquilo que vai alinhar ela a todos os recursos que ela tem em termos espirituais, em termos de desenvolvimento. Ela vai ter capacidades, tudo que estão armazenadas porque ela não está usando, né? Então, aqueles dons, aquelas capacidades, elas precisam estar alinhadas com um propósito que possa utilizar o máximo possível de seus recursos, né? E isso é um processo que a gente faz até o que a gente chama a primeira iniciação, para transformar a pessoa em bruxa. A pessoa conhece seus talentos, conhece o propósito de alma e ela está alinhada para lidar com aqueles recursos. Acontece que a gente não tem só o propósito de alma e muitas vezes a gente não enxerga que algumas questões que a gente pensa que são pessoais, elas estão emaranhadas naquilo que a gente chama de questões que são do coletivo, e a gente não entende que esses problemas que a gente está vivendo não são só nossos, né? Então, por exemplo, uma mulher que apanha do marido, ou uma mulher que tem dificuldade de se estabelecer profissionalmente, ela pensa que ela não está tendo competência, ou que ela está tendo alguma dificuldade, ou que alguém é melhor que ela mesma, ou que ela está sendo perseguida, que o chefe não reconhece. Ela não percebe que existe um padrão. Um padrão e que mulheres não chegam a determinada posto naquela empresa, por exemplo, né? E que não adianta ela se esforçar. Né? Aquilo é uma barreira que vem de um conceito, de valores, de uma sociedade que não deixa chegar naquele ponto. E isso eu estou falando assim, né? Se a pessoa ainda não tiver a questão racial, se não tiver a questão de outras coisas que também barram até antes, né? Então, assim, a pessoa tem que existem os dilemas da vida pessoal. A gente alinha esses dilemas e tem um momento em que a pessoa tem que ter uma perspectiva de longo alcance e começar a perceber essa visão de que nem tudo que você está sofrendo hoje é seu. Para despertar aquilo que a gente chama de consciência do coletivo, né? Quando você percebe que não, acontecem coisas comigo, que acontecem com outras pessoas com um perfil parecido com o meu, então esse problema não é meu, esse problema é nosso. Essa perspectiva coloca tudo seu a serviço de alguma outra coisa. Na bruxaria, a gente percebe muito as pessoas que procuram a bruxaria, certos padrões de questões que elas vão trazendo, e que quando a gente vai esmiuçando, a gente vai falando assim, gente,
a questão religiosa não é só para você se sentir bem, se encontrar, ter uma explicação, saber que validar experiências suas, e aí você tem aquilo ali, e aí vem aquela conversinha das bruxas, assim, gente, eu sou um ET aqui no mundo, né? Eu gostaria de pegar, vender as coisas que eu tenho e morar numa casinha no campo, junto dos meus bichos, e cuidar das ervas, e fazer assim, ter esse estilo de vida, e você fala assim, gente, isso aqui foi o caminho que a gente já fez e que já deu errado. A gente está inserido numa sociedade e existem questões que as pessoas hoje elas pensam que saindo elas resolvem e na verdade elas estão aqui para resolver. Quando você tem uma hora que você percebe que os recursos que você trouxe são para resolver alguma coisa. E aí, você também quando vem para um coven, para um grupo, e você percebe que você tem uma trilha, né? Vidas passadas nessa vida e tudo mais, e que aponta para uma direção e você traz uma bagagem, você traz alguma coisa que encaixa naquilo, naquela trilha, naquele caminho, naqueles sofrimentos, problemas que as pessoas vão trazendo de outras vidas, de outras pessoas. E aí você vai percebendo que existe, não é só o karma coletivo, mas também o dharma coletivo. Existem cada um tem pecinhas de quebra-cabeça que vão se encaixando. E assim, e aí você vai entender o pra quê. Né? Porque uma coisa é você falar assim, não, tá, eu quero ser bruxa porque eu quero ter um poder, eu quero ter capacidades. E 99,9999% das pessoas pensam assim, e aí quando os meus filhos tiverem problema de saúde, eu vou saber qual é a erva. Quando o meu marido tiver problema financeiro, eu vou lá fazer um feitiço para trazer dinheiro. Quando eu tiver uma dor de barriga, quando eu tiver tal questão, quando eu quiser ajudar alguém, eu vou ter esse recurso e tudo mais, mas sempre assim, restrito àquele mundinho que você está enxergando e você não entende que, paralelamente a isso, tem também um universo que sempre vai estar contra as bruxas, que vai estar sempre querendo desvalidar, fazer acusação, tirar... criar dúvidas, fazer até perseguição mesmo, né, gente? Nós estamos ainda sob a égide de pessoas que acreditam em terraplanismo, né? Coisa que eu já toquei nesse assunto. Do mesmo jeito que nasce de um lado, nasce do outro, e assim, se resolvam por aí, né? Então não adianta falar assim, não, eu tô desenvolvendo a minha intuição, mas eu prefiro ficar mais solitária, praticante sem ocultar, escondidinha, né, ali no canto. Não que seja necessário que as pessoas saiam se autoproclamando, porque sim, é uma exposição desnecessária. Mas existe a questão de você ter uma consciência, existe a ideia de que você perceba que os seus talentos, eles são úteis para você, mas eles também têm uma função dentro de um grupo e que isso torna tudo muito maior. Esse vídeo é sobre a grandeza, né? Quando a gente percebe o nível que a gente vai acessando, a gente fala em desenvolvimento. Na bruxaria, a gente, pelo menos aqui no Coven, a gente não fala em eu vou ensinar para vocês o feiticinho de como acender a vela cor-de-rosa pro amor, mas a gente fala em autodesenvolvimento para você ter, para quando você acender o que for, aquilo funcione. E aí, quando você percebe que aquilo funciona, e aí quando você percebe que a magia existe, e que você vê a dimensão do poder que a gente tem acesso, e você fala assim, gente, isso aqui não deve servir só para eu encontrar a tarraxinha do meu brinco, isso aqui não deve servir só para que eu resolva
as minhas questões afetivas, as minhas questões financeiras, isso aqui tem uma dimensão maior, né? A dimensão maior é quando a bruxa acorda e fala assim, gente, assim, e não é só também como os espíritas, essas outras religiões falam, não, então vamos fazer, é o serviço, e aí a gente vai se dispor a curar todo mundo, a resolver as questões, também não, porque faz parte da sabedoria de ser bruxa, você saber que às vezes aquela doença, aquele problema, aquela situação daquela pessoa tem uma função. Tem uma função, tem uma função. Então, às vezes é para despertá-la, às vezes a gente foi assim, né? Ninguém fala assim, gente, olha, nossa, eu nasci, nossa, nasci para ser bruxa, né? Não, foi porque os caminhos não funcionavam, as coisas não adiantavam, você não se encontrava e sabia que tinha alguma coisa para encontrar, então a gente traz esse ímpeto de nascença, né? Então a gente vai buscando, 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 de repente acha que nossa, né? Nossa. E como foi bom saber que teve gente antes de mim que escreveu livro, que deu testemunho, que apontou caminhos. Hoje eu não vou dizer que eu replico aquilo que eu aprendi, mas no meu processo, como foi importante encontrar esses subsídios para ir confiando e podendo criar também aquilo que hoje eu faço. Então, é a gratidão que a gente tem que ter com esses ancestrais, esses antepassados que criaram, que trouxeram, validaram todas essas experiências e, assim, às vezes a gente fica pensando a que custo, né? A que custo essas pessoas conseguiram trazer até hoje essas informações e as informações que hoje, quando a gente vai buscar no plano espiritual, a gente acessa também, né? Porque alguém acessou, né? Então a gente fala assim, gente, isso aqui não é só meu. Isso não é só meu, isso não é só para mim, isso não é só para uma exibição, para uma demonstração de ego, também não é para estar a serviço de qualquer pessoa, não é algo que é para disponibilizar para todo mundo, assim, gente, olha, eu tô aqui. Não, não é também. Mas existe uma dimensão e existe aquilo que você tem com relação ao grupo, principalmente ao grupo de alma das pessoas que também estão buscando. Quando a gente fala assim, esse grupo de alma, a gente está falando assim, porque tem pessoas que esses assuntos todos são totalmente irrelevantes, para elas estão totalmente felizes e contentes com as suas vidas, as suas filosofias, as suas religiões, e não vai ter bruxa tocando campanha de ninguém 6 horas da manhã no domingo, tá? Não vai. Pelo menos a gente sempre é contra querer forçar as pessoas. Mas é importante que quem procure ache. É importante que os caminhos que você vai cavando, porque nem tudo está em livros, gente, as experiências. E mesmo as experiências que estão nos livros também, a gente também tem que entender assim. Vou dar um exemplo. Anos atrás, uma tia me deixou de herança um livro de receita que a minha avó tinha feito para mim. Esse livro de receitas, um caderno escrito à mão, toda a letrinha bonitinha dela, assim, ensinava, por exemplo, que você tinha que pegar o coco, quebrar o coco, ralar, tirar a água. Gente, vocês entendem que, assim, a nossa realidade hoje, a gente vai no mercado, a gente compra leite de coco, a gente compra o coco ralado, a gente nem se lembra o formato que o coco tem. Como depenar o peru, como fazer... Gente, a gente olha para aquilo e fala assim, vou guardar de estimação minha letrinha da minha avó, que amor, que carinho, mas nunca vou fazer nada. Então, do mesmo jeito, os livros. Quando você acessa o livro de livros antigos, livros de bruxaria, livros esotéricos, são pessoas que viveram numa realidade diferente da nossa. Então, às vezes, algum viés religioso ainda existe, algum viés de conceitos, das dificuldades da época,
né, dos valores da época, daquilo que aquelas pessoas estavam procurando, a dimensão, né? Então, vocês vão pensar assim, as pessoas, elas conheciam outros países através de viagens de navio de meses, né? Você não conhecia pessoas de outras etnias, nem pessoas, nem cultura, nem nada, né? Então, a gente hoje, de certa forma, o Google, ele é um pouco essa possibilidade de você catar várias fichas, né? E para ajudar a montar um pouco as falhas do nosso quebra-cabeça que a gente não encontra. Mas, assim, para o bem e para o mal, porque a gente também vai ter a desinformação, a gente também vai ter os delírios, né? As pessoas que publicam coisas que a gente fala, nossa, gente, nada a ver, né? E as pessoas que também fazem uma leitura errada das coisas. Então, assim, é complexo, né? E quando você pensa em termos de que o Coven é um polo que atrai aquelas pessoas. Então, eu percebo muito que tem ondas, né? Que vem um perfil de alunos numa determinada época, depois, quando vem outros, é um outro perfil, uma outra dimensão, uma outra coisa. Às vezes entram em harmonia, às vezes não entram em harmonia, às vezes ficam, às vezes não ficam, faz parte, vão trazendo as suas pecinhas, as coisas para a gente ordenar eles enquanto pessoas e depois também ordenar em relação ao papel que tenho no grupo, mas existem esses papéis, existem essas dimensões e para atuar numa escala mais avançada, numa escala maior. Isso ajuda a curar porque a gente tem que saber que assim, se a bruxaria foi uma religião perseguida, a gente tem um problema com as religiões, as ideias, a sociedade que perseguiu e tem um problema entre nós dos dilemas que vivemos entre nós, né? Às vezes, sei lá, traições, brigas, rachas, né, que houve, que hoje a gente tem que estar trazendo, curando, realinhando e tudo mais, né? Porque o propósito permanece. Isso é uma outra coisa, quer dizer, independente de você hoje ter afinidade com a Maria, a Maria tem a chave de uma coisa que você tem a outra chave, é o Shazam. Então, precisa chegar a um acordo, né? Enfim, faz parte da evolução enquanto pessoas e evolução enquanto grupo. Eu gostaria que vocês participassem mais, gente. Eu estou seguindo as sugestões de pauta que vocês vão trazendo, mas eu tenho pouca gente, eu queria mais movimento. Quem está gostando dos nossos vídeos, não se esquece de se inscrever, não se esquece de deixar o seu like, não se esquece de compartilhar, faz algum comentário, deixa uma sugestãozinha de pauta, que isso está ajudando a gente a crescer e está ajudando mais pessoas a terem acesso a esse tipo de informação. Tá certo? Até mais!